Imagine o dia 22 de novembro de 1963. O mundo inteiro está em choque com o assassinato de John F. Kennedy. As rádios, os jornais e também as televisões voltam seus olhos para Dallas, para a política americana e para uma das mortes mais marcantes do século XX, isso é inegável. Mas, nesse mesmo dia, em silêncio e lá na Inglaterra, outro gigante também deixava o mundo. Um homem que sobreviveu às trincheiras da Primeira Guerra Mundial, abandonou a fé ainda na juventude, mergulhou na mitologia, discutiu religião em pubs enfumaçados, foi convertido em parte por sua amizade com o Tolkien, isso mesmo, Tolkien, e acabou criando uma das fantasias infantis mais famosas de todos os tempos. Você provavelmente o conhece como C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia. Mas o verdadeiro Lewis foi muito mais complexo do que a imagem simpática do senhor cristão escrevendo histórias com leões mágicos. Ele foi um ateu relutante que depois se converteu e se tornou a voz cristã pública em plena Segunda Guerra Mundial, e no fim da vida, alguém que descobriu o amor, só que tarde demais, só para perdê-lo de forma devastadora num futuro próximo. Então, fica aqui comigo porque hoje nós vamos conhecer a vida real de C.S. Lewis, uma história que carrega consigo uma pergunta central: como um homem ferido pela vida se tornou uma das vozes cristãs mais influentes do século XX? Para começar, precisamos voltar para Belfast, na Irlanda, em 1898. C.S. Lewis nasce em uma casa cheia de livros. Desde pequeno, ele parecia viver entre dois mundos: o mundo real, com a sua família, escola e religião, e o mundo da imaginação, cheio de animais falantes, cavaleiros, mitos nórdicos e paisagens inventadas. Ainda criança, Lewis já lia muito e escrevia suas próprias histórias já. Ele e o irmão criavam mundos imaginários, misturando fantasia, animais antropomórficos e também aventuras. Muito antes de Nárnia, a imaginação já era o seu território natural. Mas essa infância relativamente segura foi quebrada muito cedo. Em 1908, quando Lewis tinha apenas 9 anos, sua mãe morreu de câncer. A perda destruiu o mundo emocional daquele garoto. O pai, que se chamava Albert, ficou devastado também. E, como era muito comum em famílias britânicas daquele período, os filhos foram enviados para o internato na Inglaterra. Para Lewis, essa experiência foi muito traumática. Uma das escolas foi tão odiada por ele que anos depois recebeu um apelido sombrio em suas memórias. O ambiente era duro, o diretor era instável e Lewis passou a associar aquela fase a abandono, medo e frieza. A morte da mãe e a experiência escolar ajudaram a romper a fé infantil que ele ainda possuía. Na adolescência, Lewis já caminhava para o ateísmo. Um ponto que é importante estabelecer é que ele não deixou de se interessar por coisas espirituais ou simbólicas. Pelo contrário, ele amava mitologia, especialmente histórias nórdicas, os deuses antigos, as sagas heróicas. Mas Deus para ele parecia distante demais, ou cruel demais, ou simplesmente inexistente. Então veio a guerra. Em 1917, Lewis consegue uma vaga em Oxford, mas quase imediatamente é tragado pela Primeira Guerra Mundial. Aos 19 anos, ele está nas trincheiras da França, no cenário brutal da guerra moderna. Lama, artilharia, medo, corpos, fumaça, obediência e morte industrializada. Para um jovem que já duvidara da bondade divina, o fronte parecia uma confirmação terrível de que o universo não tinha nenhum cuidado especial pela humanidade. Nas trincheiras, Lewis fez amizade com um colega chamado Moore. Os dois teriam feito uma promessa: se um deles morresse, o outro ajudaria a cuidar da família do companheiro. Moore, então, morreu na guerra. Lewis sobreviveu, mas foi ferido em 1918 por estilhaços de artilharia, em um episódio de Fogo Amigo. Quando voltou, carregava marcas físicas e psicológicas daquele mundo quebrado. E cumpriu com a sua promessa, tá? Durante décadas, Lewis viveu ligado à família de Moore, especialmente à mãe dele, que
que se chamava Jenny Moore. Essa convivência foi complexa, exigente e ainda hoje discutida por biógrafos. O mais importante, porém, é entender que Lewis não voltou da guerra para uma vida simples e leve, não. Ele voltou para responsabilidades, luto e um cotidiano doméstico que era pesado. Mesmo assim, sua carreira intelectual floresceu, mesmo diante dessas dificuldades. Em Oxford, Lewis se dedicou de forma impressionante, tornou-se professor, especialista em literatura medieval e também renascentista, e ganhou reputação como uma mente poderosa, rápida e combativa. Ele era o tipo de acadêmico que parecia viver para ler, escrever, discutir e vencer argumentos. Mas havia algo dele que não estava resolvido. O ateísmo continuava firme. A imaginação continuava faminta. E foi nesse ponto que entrou um personagem fundamental na vida do C.S. Lewis, o seu amigo Tolkien. Lewis conheceu Tolkien em Oxford em 1926. A primeira impressão não foi exatamente calorosa. Lewis achou Tolkien um sujeito estranho, e Tolkien também tinha suas reservas com relação a Lewis. Mas os dois descobriram afinidades profundas. Ambos amavam mitologia, línguas antigas, literatura medieval e tinham resistência ao espírito modernista da época. Aos poucos, a antipatia inicial virou a amizade intelectual. E essa amizade mudaria a vida de Lewis. Lewis e Tolkien passaram a fazer parte de um grupo literário informal. Então, imagina a cena. Professores, escritores e amigos reunidos em Oxford, lendo manuscritos, fumando cachimbo, bebendo cerveja e discutindo literatura, teologia, mitos e histórias fantásticas. Ali, Tolkien lia trechos que viriam a ser O Senhor dos Anéis. E, segundo uma anedota famosa, nem todos aguentavam tão bem a quantidade de elfos das histórias dele. Hugo Dyson, outro membro do grupo, teria reclamado dramaticamente das leituras élficas de Tolkien, para a frustração do autor. Ou seja, uma das maiores obras de fantasia da história foi, em parte, testada diante de amigos que amavam literatura, mas também sabiam reclamar bastante dela. Foi nesse ambiente de amizade, debate e imaginação que o ateísmo de Lewis começou a rachar, começou a ter as suas fissuras. Em 1929, Lewis chegou a uma conclusão que não queria aceitar, a conclusão de que Deus de fato existia. Ele descreveu esse momento como uma rendição. Disse que se ajoelhou e admitiu que Deus era Deus, chamando a si mesmo de o convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Mas isso ainda não significava que ele era cristão, não. Lewis havia chegado ao teísmo, não necessariamente à fé cristã naquele momento. A virada final aconteceu só em 1931, depois de uma conversa noturna com Tolkien e Hugo Dyson. E o que acontece? Lewis, ele tinha uma dificuldade que era específica. Ele via o cristianismo como mais um mito entre muitos mitos. Para ele, a história de um Deus que morre e ressuscita lembrava narrativas antigas, como mitos pagãos de morte e renascimento. Eram histórias belas, mas para Lewis eram apenas histórias. Foi aí então que Tolkien ofereceu uma chave diferente. Ele argumentou que os mitos pagãos não eram apenas mentiras bonitas, eram ecos, desejos, fragmentos de verdade aparecendo na imaginação humana. O cristianismo nessa leitura não seria o abandono do mito, mas o mito entrando na história concreta. Não um mito falso, mas o mito verdadeiro, o mito originário. A ideia atingiu Lewis profundamente. Pouco depois, em uma viagem com seu irmão, rumo a um zoológico, Lewis percebeu que havia cruzado a fronteira. Ao sair, ainda resistia. Ao chegar, já acreditava no cristianismo. A partir daí, sua vida intelectual mudou de direção. Lewis não abandonou a razão, ele a levou para a fé. E também não abandonou a imaginação, não. Ele a colocou a serviço dela. Foi então que, quando a Segunda Guerra Mundial começou e a Grã-Bretanha enfrentava bombardeios, medo e incerteza, a BBC convidou Lewis para fazer palestras radiofônicas sobre cristianismo. Ele não falava como um pregador emocional, não. Falava como um professor que é claro, lógico e direto, tentando explicar fé, moralidade, dor, pecado e esperança para pessoas comuns em um tempo de guerra.
Essas palestras, depois, se tornariam a base do seu livro tão famoso chamado Cristianismo Puro e Simples. Uma das obras cristãs mais influentes do século XX, Lewis se tornou uma das vozes religiosas mais conhecidas da Grã-Bretanha em plena Segunda Guerra Mundial. Uma das suas ideias mais famosas é dura, mas poderosa. O sofrimento, dizia C.S. Lewis, é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Outra imagem marcante aparece quando ele compara Deus a alguém reformando uma casa. Você acha que Deus vai consertar apenas umas rachaduras, coisinha pouca ali, e deixar tudo um pouco mais confortável. Mas de repente ele começa a derrubar paredes, abrir novos cômodos, refazer tudo. A dor existe porque o projeto era muito maior do que você imaginava. Você queria uma cabana ajeitadinha, Deus queria construir um palácio. Então, assim, esse era o tipo de imagem que fez C.S. Lewis chegar a tanta gente. Ele transformava teologia abstrata em cenas que qualquer pessoa conseguia imaginar. Mas essa fama pública teve um custo também, não veio de graça. Parte da elite acadêmica em Oxford não o via com bons olhos. Um professor respeitado se tornando apologista popular, falando no rádio e escrevendo para o grande público, isso pegou um pouco mal no meio acadêmico. Lewis continuou sendo um erudito importante, mas sua exposição religiosa talvez tenha contribuído para um isolamento acadêmico. Em 1954, depois de anos em Oxford, ele aceitou uma cátedra criada para ele em Cambridge, na área de literatura medieval e renascentista. Foi um novo capítulo na sua história. E nesse mesmo período, Lewis já havia aberto outra porta, a Porta de Nárnia. As crônicas de Nárnia não são sermões disfarçados, são histórias mesmo. Histórias com crianças, neve, faunos, bruxas, animais falantes e um leão. Mas Lewis sabia que a imaginação podia alcançar lugares que o argumento direto não alcançava. Em Nárnia, temas cristãos entravam não pela porta do panfleto, mas pela porta do encantamento. Aslan não é apenas um leão mágico. Ele carrega ecos profundos de sacrifício, ressurreição, justiça, ternura e majestade. E talvez por isso Nárnia tenha atravessado gerações, porque antes de tentar convencer, ela fez o leitor desejar. Mas a vida de Lewis não foi só mente, livros e fantasia. Foi também amor tardio e dor real. Em 1952, Lewis conhece Joy Davidman, uma escritora americana brilhante, ex-comunista, judia, convertida ao cristianismo, divorciada e dona de uma inteligência afiadíssima. Primeiro, então, havia uma admiração intelectual um pelo outro. Depois, amizade. Em 1956, quando Joy enfrentava problemas para permanecer no Reino Unido, Lewis se casou com ela no civil. Na prática, foi um gesto de ajuda, um casamento legal para permitir que ela ficasse no país. Mas a história mudou quando Joy foi diagnosticada com câncer. Diante da possibilidade concreta de perdê-la, Lewis percebeu que aquilo não era apenas amizade. Ele a amava. Em 1957, os dois realizaram uma cerimônia religiosa no hospital, quando Joy ainda estava gravemente doente. O que parecia ser uma despedida virou uma surpresa. O câncer entrou em remissão e os dois viveram alguns anos de felicidade conjugal intensa, intelectual e também profundamente afetuosa. Foi pouco tempo, mas foi real. Em 1960, a doença voltou e Joy morreu. Lewis, o homem que havia explicado a dor para uma nação em guerra, agora estava diante da própria dor sem defesa nenhuma. O professor lógico, o apologista famoso, o autor que falava sobre sofrimento, tornou-se um marido despedaçado. Ele escreveu sobre isso em um livro, publicado inicialmente sob pseudônimo e conhecido em português em edições como A Anatomia de um Luto. O livro é brutal, porque não tenta maquiar a fé. Lewis duvida, se enfurece, pergunta, sofre e tenta entender Deus no meio da perda. Ele percebe que amar é aceitar essa vulnerabilidade, que não sofrer apenas é possível para quem nunca se entrega.
e que trancar o coração para evitar a dor talvez o torne seguro, mas também o torne incapaz de redenção. Esse é um dos aspectos mais humanos de Lewis. Ele não foi um homem que escreveu sobre dor de longe, sem viver aquilo. Na verdade, ele escreveu depois de ser atravessado por essa dor. C.S. Lewis morreu em 22 de novembro de 1963, poucas horas antes de sua morte ser engolida pelas manchetes sobre Kennedy. Ele não era um santo de vitrine, nada disso, nem apenas um autor infantil, nem apenas um apologista cristão. Foi um homem de contradições. Fumante de cachimbo, professor exigente, amigo de Tolkien, veterano de guerra, intelectual rigoroso, cristão relutante, contador de histórias e um marido também devastado. Talvez por isso sua obra ainda funcione hoje conosco, porque Lewis não escreveu como alguém que nunca sofreu, que nunca teve perdas. Ele escreveu como alguém que conheceu o luto, a dúvida e a fé. E também tentou fazer tudo isso conversar na mesma mesa. A próxima vez que você olhar para um guarda-roupa antigo, talvez lembre que Nárnia não nasceu apenas da fantasia infantil. Nasceu de um homem que atravessou guerra, ateísmo, conversão, amor e também o luto. Um homem que descobriu que os mitos não servem apenas para fugir da realidade. Às vezes, eles servem para revelar a parte mais profunda dela. E talvez essa seja a grande chave de C.S. Lewis. Ele não escolheu entre razão e imaginação. Ele tentou mostrar que as duas podiam apontar para a mesma porta. E atrás dela, talvez houvesse um mundo muito maior do que parecia. E aí? Qual parte da vida de C.S. Lewis mais te surpreendeu? A amizade com Tolkien, a vivência na Primeira Guerra Mundial, a conversão relutante ou a história de um amor e luto com Joy Davidman? Conta aqui nos comentários e se você gostou dessa viagem pela vida de um dos escritores mais influentes do século XX, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima viagem pela história.